Galera, meu nome é Gabriel e hoje vamos falar um pouco sobre o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, ele combina os trabalhos de Planck, Einstein e Rutherford. O modelo de Rutherford, ele nos dá a carga e a massa do núcleo. Porém, ele não dá nenhuma informação sobre a distribuição de carga dos elétrons e nem sobre a massa do elétron. Então, o que Bohr fez? Bohr ele propõe que o elétron no átomo de hidrogênio gira em torno do núcleo do átomo. Vamos supor que essa órbita é um círculo, viu, gente? Em volta do círculo aqui, ele orbita em volta do núcleo. O modelo pode ter duas órbitas, uma elíptica e uma circular. Bohr escolheu a circular porque simplifica os cálculos. Esse modelo é mecanicamente estável. Por quê? Porque esse sistema nos dá um potencial de Coulomb, que é dado por um V, que é igual a menos K quadrado Z sobre E. E esse potencial nos gera uma força, F, que é igual a K Z E quadrado sobre R quadrado, que neste caso vai ser igual à força centrípeta, que faz esse elétron gire em torno do núcleo com uma velocidade V e um raio R. Então, vai ser igual à força centrífuga, dado por mv quadrado sobre R. Bonitinho. Porém, esse modelo é eletricamente instável. Por quê? Aqui a gente tem uma carga que está constantemente acelerada em direção ao centro. Então, essa carga está emitindo radiação. A frequência dessa radiação, neste caso, é igual à frequência de revolução. Igual à frequência revolução, que é dada por F igual a V sobre 2πr. Se a gente isolar o V aqui em cima, isolar esse V aqui, a gente vai achar que V é igual a raiz de KZe quadrado sobre Rm. Jogando esse V aqui, a gente vai ter que a frequência vai ser igual a KZe quadrado sobre Rm elevado a meio, que é igual a, vezes 1 sobre 2πr. A gente rearranjando isso aqui, jogando 2π para dentro e tirando esse r para fora, a gente vai ter que KZe quadrado sobre 4π ao quadrado m vezes 1 sobre r elevado a 3 meios. Então a gente tem que a frequência proporcional a 1 sobre r elevado a 3 meios. Tendo em mente esse sistema, a gente pode encontrar a energia total. A energia total neste caso é dada por a energia cinética. A energia total é igual a energia cinética, nesse caso, mais energia potencial. Só que a energia potencial nesse caso é a potencial de Coulomb, que é menos K quadrado Z sobre E. Menos K quadrado Z sobre R. Então, se a gente voltar aqui na equação 1, a gente pode achar o valor de meio sobre mv de meio mv ao quadrado. Aqui, simplesmente jogando 2 aqui e jogando esse r para lá. Então, a gente vai ter que meio de mv quadrado é igual... Aqui ó, a gente joga 2 aqui, 2 aqui e leva esse r para lá. Vai ser igual a KZe quadrado, o r vai cortar com esse r, sobre 2r. Então, a gente tem o valor de mv quadrado. Essa relação é válida para movimento circular cuja a força centrífuga é inversamente proporcional a r elevado ao quadrado. Então, jogando esse valor que a gente encontrou aqui nessa expressão da energia, a gente vai ter que E é igual a
meio, que vai ser KZ quadrado sobre 2R menos KE quadrado Z sobre R. Aqui a gente vai ter que igual a menos KE quadrado Z sobre R. Então a gente tem que a energia total ela é proporcional a 1 sobre R, a menos 1 sobre R. Então, de acordo com a física clássica, à medida que o elétron perde energia por radiação, o raio da órbita se torna cada vez menor. E a frequência de radiação emitida cada vez maior. O processo termina apenas quando o elétron se choca com o núcleo. Então, o raio vai tender a zero. Isso aqui vai tender a menos infinito, então cada vez menor. E isso aqui tende a infinito, cada vez maior. Então, desse jeito, o modelo de Bohr ia prever que o átomo emitia uma radiação contínua, sem parar, porque a carga está constantemente acelerada, então ela emitia radiações contínuas. E além de emitir essas radiações continuamente, ele ia se chocar com o núcleo. Então a gente ia ter um átomo não estável. Então, para Bohr resolveu todos esses problemas formulando dois postulados. Que seja o primeiro é que os elétrons se movem em certas órbitas sem irradiar energia. Ele chamou de estados estacionários. E o segundo postulado que ele formulou é que os átomos irradiam quando um elétron sofre uma transição de um estado estacionário para o outro. E a frequência dessa radiação emitida está relacionada às energias das órbitas através da equação. Que equação que é essa? Essa equação é dada por HF igual a EI menos EF. Esse HF a gente já viu lá com Einstein, quando ele quantizou o fóton, HF. E a energia de um estado estacionário menos EF. A gente vai ver uma imagem que eu vou colocar, a gente pode ver direitinho como isso funciona. No caso, a imagem A é a imagem clássica. Um elétron em constante aceleração em direção ao centro emite radiação contínua. E a B mostra certamente quando os postulados. Um elétron e ele gira em torno de órbitas estáveis, no caso do estado estacionários, em órbitas específicas. Ele apenas emite radiação e transiciona de uma órbita para outra. E essa frequência dessa radiação é dada pela equação descrita aqui. Para determinar a energia desses estados, Bohr lançou mão de um terceiro postulado, hoje conhecido como princípio da correspondência. Teve consequências profundas. O que vem ser esse terceiro postulado? Ele diz assim, que no limite de grandes órbitas e altas energias, os resultados quânticos devem coincidir com os resultados clássicos. O que é isso? Quando as órbitas tiverem um raio muito grande, os mesmos resultados têm que ser tanto na física moderna, quanto na física clássica. Em seu primeiro artigo, Bohr observou que uma consequência do modelo era que o momento angular deveria ser quantizado, deveria assumir valores específicos, que deveria ser múltiplos da constante de Planck sobre 2π. A gente costuma chamar essa constante de Planck sobre 2π de h cortado. Então, o momento angular, L, deveria ser um múltiplo inteiro, um n, de h sobre 2π, que é igual a n h cortado. Esse n a gente chama de número quântico principal. Então, como já vimos anteriormente, a gente tem um núcleo de carga Z mais E e um elétron de carga menos E, a gente tem uma força colombiana KZE quadrado sobre R. Nesse caso, a gente explicitando a velocidade, a gente volta naquela equaçãozinha da velocidade que a gente já achou. Essa equação. A equaçãozinha da velocidade que a gente achou. Essa equação. Então, eu vou transcrever ela aqui de novo.
V igual a raiz quadrada de kz quadrado sobre Rn. Então, de acordo com a hipótese de quantização do momento, a gente tem que o momento angular, que é igual a mv r, momento vezes o raio, é igual a nh cortado, como a gente viu aqui em cima. Então, se a gente tem isso, isolando o R, a gente vai ter que R é igual a nh cortado sobre mv. Como a gente tem esse V que a gente achou lá, a gente vai jogar ele aqui. Jogando ele aqui, a gente vai achar que nh cortado sobre m vezes V. Aqui a gente está com V embaixo da raiz, então a gente vai trocar aqui as inverter para a gente já fazer direto. kz quadrado. Isso tudo elevado a meio. Levando os dois lados ao quadrado, a gente vai ter que r quadrado é igual a nh cortado sobre m, e multiplica r, aqui tudo ao quadrado, rm sobre kz quadrado. Cortando os m's aqui, isolando, jogando esse r para cá, a gente vai ter que r é igual a n quadrado, h cortado ao quadrado, sobre m, kz quadrado. Esse raio é o raio das órbitas estacionárias, onde o momento angular é quantizado. A gente costuma escrever juntando as constantes e separando as variáveis. Então, vou ter que agora h cortado é uma constante, sobre m, que é uma constante, que é a massa do elétron, z não, e quadrado é uma constante, a gente separa como n ao quadrado vezes n ao quadrado sobre z. Esse valor, que é tudo uma constante, a gente chama de A0. E esse A0 é denominado raio de Bohr. E ele tem um valor específico, que é dado por A0 igual a 0,529 angstrom. Observa que esse valor, A0, corresponde ao menor raio possível, onde n é igual a 1 e z é igual a 1. Explicitando agora o valor da energia dessas órbitas estacionárias, a gente tem a mesma energia que a gente encontrou lá na frente. Então, vou transcrever essa fórmula aqui, da energia total encontrada. E igual a menos kz quadrado sobre 2r. Com uma pequena diferença, esse r é os r's quantizados que a gente encontrou. É os r's que a gente denominou aqui, o Rn. Então, transcrevendo esse valor de Rn para cá, a gente vai ter que E vai ser igual a menos kz quadrado sobre 2. Esse Rn, como está embaixo, a gente vai inverter e já vai ficar certo. Então, a gente vai ter n quadrado, h cortado ao quadrado, sobre mkz quadrado. Juntando as variáveis, a gente vai ter que k elevado à quarta quadrado, né? M elevado à quarta. Aqui a gente ainda tem mais um z quadrado sobre h cortado ao quadrado vezes n ao quadrado. Aqui ainda faltou um 2. Esqueceu. Perdão, que não está aparecendo na câmera. Então a gente tem esse valor. Esse valor aqui são todos constantes. A gente denomina eles de E0. Então o que a gente vai sobrar para a gente é E0, z quadrado sobre n quadrado. Desculpa de novo não ter aparecido na câmera. Então a gente tem E0,
Z quadrado sobre N quadrado. Para achar a frequência de radiação quando um elétron transista de um nível de energia para o outro, a gente recorre àquela equação que a gente já viu. É igual a HF igual a EUI menos E. A gente vai ter que HF é igual. A gente vai pegar as energias. Então a gente tem... Desculpa, a gente aqui tem um sinal de menos. Então, menos E0 sobre Z quadrado sobre NI ao quadrado menos E0 Z quadrado sobre NF ao quadrado. Aqui a gente vai ter, passando esse H para lá, a gente vai ter que a frequência é dada por E0 Z quadrado sobre H, que multiplica 1 sobre NF ao quadrado menos 1 sobre NI ao quadrado. Então, agora fazendo um apanhado geral, um resumão do que a gente viu, agora a gente tem o seguinte resumo. Primeiro, assim, que eu queria dar ênfase, que essas equações não valem apenas para o átomo de hidrogênio. Ela vale também para qualquer átomo cuja carga nuclear seja mais E, o número atômico vezes a carga, com um único elétron em órbita, como o hélio monoionizado ou o lítio duplamente ionizado. Então agora, voltando ao resumo. Os estados são estacionários, então que o elétron pode orbitar apenas órbitas específicas, onde o momento angular é quantizado. O momento angular é igual a NH cortado, onde que N pode ser 1, 2, 3 e whatever. Segundo tópico, a transição de níveis de energia. Então, quando um elétron transita de um nível de energia para o outro, ele libera uma radiação, que é proporcional, a frequência é proporcional a essa equação. Igual a essa equação. A gente conseguiu o raio da órbita, então, que é dada por essa expressão, onde a 0 é o raio de Bohr, N ao quadrado é o número quântico principal e Z. Também a gente achou a energia desses níveis de energia, desses estados estacionários, que é nada pela equação abaixo, onde que a energia 0 é uma constante, Z ao quadrado é o número atômico e N ao quadrado é o número quântico principal. Zero também pode ser chamado de estado fundamental.